Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para a sua vida, que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Otiniel Oliveira e vim aqui deixar com você uma palavra da parte do Senhor, né? Ao final eu vou estar orando por você e também vou mencionar o endereço de nossa igreja, caso você queira aparecer para receber uma oração, ouvir a palavra presencialmente. Mas no livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32, nós temos uma passagem muito conhecida, que virou historinhas, que virou livros, desenhos, que é a história em que Davi derrota o gigante. Todos conhecemos essa história superficialmente, ou até alguns mais profundamente, mas o texto, especificamente o texto, onde menciona a vitória, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Antes de continuar a leitura, você e eu, nós precisamos entender o seguinte: Davi é um garoto com aproximadamente 17 anos, entre 15 e 17 anos. Ele não tem idade ainda adulta, não é um homem ainda formado. Os seus irmãos estão no campo de guerra e ele pastoreava ovelhas, deixou as suas ovelhas aos cuidados de outra pessoa e a pedido do seu pai. Ele foi até onde o exército estava acampado levar alimentos, mantimentos para os seus irmãos e sondar, ver como estavam para trazer notícias para o seu pai. Davi, quando chega no campo onde o exército está acampado, a situação era a seguinte: os filisteus tinham provocado guerra contra Israel, contra os israelitas, um confronto, um combate. Mas no momento de guerrearem, foi feita a proposta de que um homem do exército filisteu com um homem do exército israelita lutassem, representando cada um o seu exército, e aquele que ganhasse o seu exército seria vencedor, e aquele que perdesse o exército, o serviço seria o perdedor. Mas quando saiu o lutador do exército filisteu, foi uma derrota, visivelmente, aparentemente. Saiu um gigante do meio do povo. O lutador proposto pelo exército filisteu é um gigante. É realmente um gigante para o tamanho do homem daquela época e da nossa época. E, na verdade, eles ficaram agora acovardados, atormentados, né? O exército de Israel, nosso povo, seu povo. E por alguns dias eles ficaram acampados ali, naquele lugar, e Golias vinha e ofendia o exército de Israel, pedindo que dessem um homem para lutar com ele. E por muitos dias eles estavam ali e não houve um homem sequer do exército de Israel, do nosso povo, que quisesse lutar contra aquele gigante, porque ele realmente era uma arma de guerra, um tanque de guerra. É um homem violento, matador mesmo. E nesse dia especificamente, Davi vem trazer os alimentos e ouve aquilo tudo, descobre aquilo tudo e ouve o gigante afrontando Israel. E esse momento aqui é quando ele já insistiu para lutar. O exército disse não, com certeza os irmãos não queriam. O rei Saul disse que ele não poderia lutar, porque ele ainda era moço e o oponente era um homem de guerra já muito experimentado, desde a sua juventude era um guerreiro, um matador. No versículo 34 diz: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho. Ele está contando um caso. E saía eu após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava. Davi está contando para Saul, o rei Saul, que ele já passou por alguma experiência, havia passado
que quando apacentava as ovelhas, veio um leão e tomou uma ovelha do rebanho, e ele foi para cima, de tal forma que ele conseguiu ferir e matar o leão. E ainda diz no versículo 36, assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será também este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi está explicando para o rei Saul, contando a sua vida, que ele feriu o leão, feriu o urso, e que da mesma forma ele vai ferir aquele gigante. Ele diz, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Aí no 37 diz, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Olha o que está acontecendo. Davi vestiu a roupa do rei Saul, a roupa de guerra, mas ele não conseguiu andar com aquele aparato todo, capacete, peitoral, espada, ele não conseguiu, porque ele não tinha experimentado aquilo jamais. Então ele se desfez disso tudo, tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, né, e escolheu para si 5 pedras de ribeiro, e pôs elas no alforje que passou na bolsa, que trazia consigo, a saber, o surrão, e lançou mão da sua funda e foi se chegando ao filisteu. Eu só vou ler até aqui, você pode continuar a leitura, ler antes e o mesmo e depois. Mas Davi pegou 5 pedras no rio, e a sua funda, que é algo hoje comparado com um estilingue, mas não era de esticar, era de rodar, e atirava-se a pedra e foi-se ao encontro. Mas aqui, nesse momento do encontro, já aconteceu um debate, um desgaste, um vai e não vai, um pode, um não dá certo, mas nenhum soldado arriscou a lutar. E Davi foi lutar contra o gigante, e você já conhece a história. Resumindo, Davi guerreou contra o gigante e atirou uma pedra de ribeiro na testa do gigante no momento do combate, e essa pedra se lhe encravou na testa, ferindo ele mortalmente. Ele caiu. Davi pegou a espada do próprio gigante, cortou a sua cabeça e ergueu a cabeça do gigante para que todo o exército visse. E um menino de 17 anos aproximadamente, né, pesando aí por volta de 50 quilos, franzino, sem aparência robusta, derrota um gigante, um homem matador. E aí eu posso observar algumas coisas aqui rapidamente. Que entre tantas coisas que Davi tinha como qualidade, tantos atributos, que era uma pessoa responsável, tinha suas responsabilidades, Davi deixou o seu rebanho aos cuidados de uma outra pessoa para vir até o exército, ver os seus irmãos. Então rapidamente eu posso observar que Davi era uma pessoa de responsabilidade. Muitas pessoas estão perdendo a batalha porque são irresponsáveis. Não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade com o que Deus deu. Não tem responsabilidade da família. Não tem responsabilidade no emprego. Não cuida, não corresponde com suas responsabilidades. E aí vive sempre clamando por vitória, buscando, mas é sempre derrotado. Então você quer vencer o seu gigante? Uma coisa que se aprende aqui rápido: seja responsável. Seja responsável. A responsabilidade que Davi tinha na sua vida fez com que isso gerasse experiência para ele. Não que ele tenha derrotado pela experiência, mas a experiência o ajuda a entender que Deus deu vitória e vai dar vitória de novo. Então, meu irmão, você que está aí me ouvindo, você precisa ter responsabilidade, quer dizer, reagir, né? Ser responsável. Algo também que eu encontro aqui com muita rapidez é que Davi teve oposição do exército inteiro, com certeza, dos seus irmãos. Eles não queriam que ele lutasse. Os irmãos de Davi estavam ali como soldados, eles se opuseram. O próprio rei Saul se opôs
e disse que Davi não devia lutar, que ele não tinha condições nenhuma, que não iria dar certo, que ele iria morrer. Sabe o que eu posso aprender aqui? Muitas vezes pessoas influentes vão dizer para mim e para você: não vai dar certo, não vai funcionar. A autoridade na sua vida vão dizer, quem sabe seu pai, sua mãe, seu parente, alguém que você considera, alguém que você bate continência, vai dizer para você: não vai dar certo, não vai funcionar. E tem algo no seu coração que é um sonho, que é um anseio de Deus, que é um desejo, que é uma obra que Deus vai realizar, que você está muito crente que Deus vai fazer, mas aí você se sente paralisado por causa da oposição. Alguém que deseja derrotar o seu gigante precisa ter capacidade para enfrentar a oposição. Davi teve 3 níveis de oposição: todo o exército, os seus irmãos e o rei, o rei Saul. Então ele se desfez de 3 níveis de oposição. Tem gente perdendo a guerra porque não consegue vencer a oposição. Talvez você seja uma pessoa assim. E quando a oposição se manifesta, quando a oposição se levanta, você se desmonta. Quando alguém diz que não vai dar certo, que não vai funcionar, talvez você se desmonta, se quebra todo, quebra o seu projeto. Então aprenda, você que quer derrotar o seu gigante, que quer vencer, você precisa vencer a oposição. Uma outra coisa muito importante que Davi menciona aqui, um texto se menciona a respeito dele, é que ele declara que ele está indo contra esse gigante em nome do Deus de Israel. Eu não li isso, só li de mente, né? E ele diz que o gigante afrontou o exército do Deus de Israel. E ele, mais à frente, onde eu parei de ler, diz que ele vai contra esse gigante em nome do Deus de Israel. Tem muita gente perdendo a batalha porque não sabe as armas que tem para lutar. Davi foi com uma funda, mas não confiando na funda. Porque se confiasse numa arma, ele ia tentar a espada, por exemplo. Um arco e flecha, uma lança. Mas ele foi com uma funda. Uma arma que com certeza não tinha capacidade para derrotar aquele monstro. Mas ele foi crendo no Senhor. A arma de Davi foi a fé. A arma de Davi era uma arma espiritual. Muita gente está perdendo a guerra porque está lutando com armas que não têm poder de verdade. Que não têm poder de morte de verdade, de derrota, de matar, de dar vitória. Sabe, Davi aqui está lutando através da fé. Ele está tendo uma ação ali, claro, prática, mas é através da fé que ele está lutando. Ele está dizendo: eu venho contra ti em nome do Deus de Israel. Então eu quero te lembrar, você está lutando talvez com a sua força física, talvez com o seu QI, com a sua inteligência, talvez com a força do seu certificado, da sua amizade, dos seus conhecidos, porque você conhece gente influente e a vitória não está chegando. Talvez com a medicina, tudo isso pode ser favorável, mas não se esqueça, se você usar a fé, ela é a maior arma que já foi mencionada ao homem, revelada ao homem. A fé é a mais poderosa arma de guerra que existe. É a mais potente arma que está à disposição do homem. Então eu estou te convidando hoje a lutar pela fé, a lutar pela sua causa pela fé, a buscar através da fé. Não é errado buscar a medicina, mas antes da medicina, busque o Deus Todo-Poderoso, para que Ele use, se Ele quiser, a medicina humana, o conhecimento do homem para te curar, para te abençoar. Então busque pela fé. A Bíblia diz que o homem de Deus deve viver pela fé e não pelo que vê. Então a partir de hoje, busque pela fé, se anime, comece a clamar o que diz a Bíblia: todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, aquele que bate se lhe abre. Tá bom? Que você aprendamos hoje a buscar pela fé. E algo muito importante, eu estou falando rapidinho demais aqui, que tem aqui nesse texto que nós quase não observamos, é que o texto, como título, tem a seguinte escrita: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Davi se dispõe a lutar contra o gigante. Existe um monte de atributos de Davi que são encontrados nesse texto. Não os mencionarei todos os que eu encontrei agora, mas esses que mencionei, eu quero finalizar com esse, que nesse título
está escrito bem assim, que Davi se dispôs a lutar. E você, com certeza, tem suas lutas, seus gigantes, seus problemas, e possivelmente não está tendo vitórias, ou queria ter mais vitórias. Talvez a sua fé, o seu jeito de agir não está derrotando nenhum anão, quanto mais um gigante. Então eu quero te convidar a observar esses pontos que mencionei e este agora. Davi se dispôs a lutar. Davi se colocou no campo de guerra. Se você, se eu, se nós nunca nos dispusermos a lutar, nunca seremos vencedores. Podemos ter fé, podemos ter todo tipo de autoridade, dons, podemos ter uma crença sobre-humana por demais, que a crença ela é sobre-humana. Podemos ter dons diversos, mas se não dispusermos, não teremos vitória. Você tem que sair do seu comodismo e começar a lutar. Você tem que se colocar agora contra o seu inimigo. Não basta ter fé, tem que ir para a luta. Não basta acreditar, tem que sair de casa. Não basta só pensar, tem que agir. Então eu estou te convidando a observar Davi, receber essa unção que está sobre essa palavra na sua vida e partir para o ataque e derrotar o seu gigante no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai querido, nesta oportunidade, Senhor, eu quero te agradecer por esta vida, por esta pessoa que está assistindo, Senhor. E eu quero declarar sobre ela, meu Deus, que nesta oportunidade, Senhor, pela fé, em nome de Jesus, Pai, que ela vai exercitar a partir de agora, que o gigante dela caia por terra, em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar a derrota do gigante desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a morte desse gigante que atormenta essa pessoa, Senhor. Eu uno a minha fé com a fé dele ou dela para derrotar esse gigante em nome do Senhor Jesus. Diga amém aí do outro lado. Que Deus te abençoe. A igreja Restaurar em Teixeira de Freitas fica na Rua Itália, no bairro Monte Castelo, em frente ao CAPS, bem pertinho do Rondelli do estádio. Terceira esquina à direita no Rondelli do estádio. Achou o Rondelli, vire a esquina. E na terceira esquina, nossa igreja. Cultos, quartas, sextas e domingos. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.